Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu sempre faço. Quantos estão felizes aqui? Levanta a mão assim. De verdade, de verdade. Você que não está, você vai ficar. Amém? Queridos, abra sua Bíblia sem mais delonga comigo. Lá no texto do livro de Lucas, no capítulo 24. Deus me deu essa palavra aqui na vigília. E eu quero compartilhar ela. Eu preparei ela. E eu creio que ficou direitinho. Amém? E nós vamos compartilhar agora essa palavra para abençoar a sua vida. No livro de Lucas, no capítulo 24, do verso 13, nós vamos ir um pouquinho andar no texto, até o 21. O tema da minha palavra hoje é notícias falsas e desatualizadas. Qual você carrega? O título é uma pergunta. E eu queria ler o texto contigo, que diz assim, um texto muito conhecido. Nós conhecemos demais. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são estas que vocês caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou: só o senhor é um peregrino que não sabe da última notícia, que o carpinteiro de Nazaré foi crucificado? É só você que anda nessa região que não está sabendo da última notícia? Perguntou-lhe ele, os quais responderam eles? Aos que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, mas agora, além de tudo isso, já hoje é o terceiro dia. Feche teus olhos uns segundinhos. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Senhor, por meio do teu Espírito, conduz a palavra através da minha vida e edifica-nos nessa noite, porque a palavra é sua, portanto ela é boa e apta para nos ensinar e nos edificar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero falar sobre esse tema, porque nós estamos vivendo um tempo em que se levantam muitas narrativas falsas, muitas notícias falsas, e esses dois homens, esses dois discípulos do caminho de Emaús, eles estavam indo embora com a notícia da sexta-feira. Eles estavam indo embora com a notícia da sexta-feira de quando Jesus foi preso. E olha que interessante, eles estão indo embora com uma notícia antiga, e olha o que essa notícia fez com eles. Ela mostrou para eles somente o que dizia já o texto, ou o que falou os profetas. A notícia que eles tinham era a notícia que o agitador que os fariseus falaram havia morrido e tinha sido crucificado. Essa notícia fez com que eles se entristecesse, e eles iam pelo caminho com essa notícia perguntando um ao outro, indagando um ao outro, tristes. Imagina você, hoje, imagina você, olha só, é interessante isso aqui que eu vou falar, para pensar. Imagina você hoje, ouvir a seguinte notícia: gente, o que vocês estão vivendo é uma mentira, não existe Jesus, não existiu o Messias, Jesus não morreu na cruz, aquilo é uma história contada, e foi descoberto agora pelo cientista fulano de tal, e ciclano e beltrano. Imagina você com essa notícia, o que você faria? É uma pergunta. O que você faria se hoje você tivesse das mídias, dos influencers digitais, essa notícia? Que é fake, Jesus não existiu. Criaram lá em Israel essa história e trouxeram os personagens para aplicar ela na humanidade. O que você faria? Qual seria a sua posição
diante dessa notícia que eu falei aqui, se hoje acontecesse isso. Pastor, o senhor está sendo agora herege. Não. Por que eu estou falando disso? Porque vão tentar te pregar essa. Vão tentar te pregar essa. E a minha pergunta é, o título da minha palavra: qual a notícia você carrega? Qual a notícia nós, igreja, carregamos? Esses dois discípulos, eles iam pelo caminho completamente desatualizados. Eles tinham a notícia da sexta-feira e estão voltando, saindo de Jerusalém. Observe comigo que quando Jesus esteve com eles, Jesus falou que era para eles estar onde? Em Jerusalém. Mas eles voltaram, foram embora entristecidos, porque eles não acreditaram que Jesus iria ressuscitar, ou a tristeza, a dor de ver o que Jesus sofreu os bloqueou, os paralisou, o medo os paralisou, e eles não conseguiram ver que os profetas haviam dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E eles voltaram embora tristes, e no verso 18 eles dizem, perguntam para Jesus: tu é o único que não sabe da mais nova notícia? O Cordeiro foi crucificado, ele morreu. O Senhor é o único que está peregrinando junto de nós e que está também desatualizados. Imagina, queridos, eles não reconheceram Jesus. Escute essa: as falsas notícias, as notícias desatualizadas desses dias, elas têm a intenção de te impedir de reconhecer Jesus, de reconhecer a sua fonte, de reconhecer o seu Salvador e te tirar do lugar privilegiado que Jesus conquistou quando ao terceiro dia ressuscitou e te colocou entre príncipes e te chamou de profeta, de sacerdote e te deu uma vida abundante. Isso fez o Jesus por mim e por você. Mas escute isso aqui, queridos, quando nós não temos essa percepção, quando nós estamos desatualizados, nós vamos passar pelo mesmo que os discípulos do caminho de Emaús passaram. Imagina, queridos, eles estão indo embora dizendo, olha, o medo, a decepção, impedindo eles, e Jesus está ao lado deles, conversando com eles. Jesus pergunta para eles, o que vocês estão falando aí, trocando, qual que é a ideia que vocês estão trocando? O senhor não está sabendo? O homem morreu, mataram ele, os principais sacerdotes, os fariseus. O texto de Mateus 16, 13 vai dizer o seguinte: eu não falei para vocês tomarem cuidado, não com o pão, com o fermento, mas com os fariseus? Olhe para mim aqui. Talvez se você está indo atrás de notícias, de influencers digitais, ou atrás de notícias de pessoas que aparentemente influenciam em alguma área da sociedade, e você não está indo atrás das boas notícias que está descrita na Bíblia Sagrada, e que por sinal são atualizadíssimas, você pode sentir o que esses discípulos sentiram: medo, decepção. Olha o que a decepção e o medo fez: impediu eles de perceber, escuta isso, gente, impediu eles de perceber que Deus se aproximava deles. Jesus se aproximou deles no caminho, e eles não reconheceram o Mestre, eles não reconheceram Jesus. Escute, se você se afundar nesses dias em que nós estamos vivendo, no que estão dizendo, no que os influencers estão falando, no que as pessoas que hoje têm seguidores, lembra lá do sermão que Jesus acabou com uma igreja de 15 mil em pouquíssimo tempo, e só alguns disseram para ele: Senhor, nós não temos para onde ir, só tu tens as palavras de vida eterna. Quando Jesus pregou a palavra para aquela multidão, era uma igreja de 15 mil que seguia Jesus, eles foram embora, se decepcionaram, e ficou só os 11 discípulos, que um deles olha para Jesus e disse: Senhor, quando Jesus desafia eles e diz: e vocês querem ir também? Ele diz: não, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna, nós não temos para onde ir. Nós precisamos ser como esses discípulos.
que falaram essas palavras para Jesus, e não como os tais que, influenciado por uma notícia errada ou por uma notícia antiga, velha, abandonam a sua fé, abandonam o seu caminho, deixam de perseverar, deixam de acreditar que Jesus está preparando a vitória, que Jesus está preparando para você uma virada. Ei, você não vai ficar como você está. Jesus está no caminho, Ele está se aproximando, Ele está te pegando pela mão e te erguendo e te colocando novamente dentro do barco, em lugar seguro. Jesus está fazendo isso o tempo todo, mas esses discípulos foram impedidos pela decepção. Escute o que eu quero falar para você. Escute isso aqui. Você não pode segurar a fé e a decepção ao mesmo tempo. Ou você segura uma, ou você segura a outra. Se você tentar segurar a fé e a decepção ao mesmo tempo, você não vai dar conta. Não vai dar conta. Então segure a fé. Olhe para mim, igreja do Senhor. Nós precisamos trazer memórias, como está escrito, boas, memórias que nos dão esperança. Ei, escute, há uma palavra, há uma promessa. O Senhor Jesus, o que ressuscitou ao terceiro dia, o que acompanhou esses discípulos pelo caminho, Ele está o tempo todo abrindo o rio nos ermos. Ele está o tempo todo abrindo o caminho aonde não tem caminho para que eu e você possa passar. Esses discípulos, queridos, Jesus em nenhum momento desistiu deles. Mas eu quero te trazer aqui uma palavra de Deus, uma boa reflexão. Não faça publicidade do que deu errado. Aquilo que o bispo Luiz fala. Você tem úlcera? Tenho, irmão, estou mal. Pois é, mas a tua não sangra, a minha sangra. Até para o erro ou até para coisa ruim a pessoa faz publicidade. A tua úlcera sangra? Ah, irmão, então isso aí tá bom, a minha sangra. Não faça publicidade do que deu errado. Ei, escute, Paulo fala no livro de Filipenses: eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para o alvo, que é Cristo, para o prêmio da soberana vocação. Esses homens aqui, queridos, que Jesus vai ao encontro deles, eles estavam desesperados. Olha só, imagina você desesperado quando a melhor coisa está para acontecer. Como é que você vai colocar a mão no teu melhor se você está desesperado? Se você está chateado, se você está decepcionado. Eu me decepcionei com o meu líder, eu me decepcionei com a célula, eu me decepcionei com Jesus, eu me decepcionei com Deus. Ei, se liga, irmão, presta atenção. Quando a melhor coisa está para acontecer, você não pode murmurar. Ei, pare e pense. Jesus morreu na cruz, no meu lugar. Lá no livro do profeta Isaías diz que Ele levou sobre Ele as minhas dores, Ele levou sobre Ele as minhas enfermidades, Ele venceu. Aqui a palavra relata que naquele dia, no terceiro dia, que os discípulos estão ali decepcionados, o véu do templo se rasgou. Ei, escute isso aqui, a palavra de Deus está dizendo o seguinte para mim e para você: o nosso Deus, em Cristo Jesus, transtorna qualquer diagnóstico. Seja câncer, seja o teu filho perdido nas drogas, seja o que for, Deus transtorna por meio de Cristo qualquer diagnóstico. O nosso Deus é poderoso e Jesus fez isso. Ele foi ao encontro deles no caminho. E enquanto eles não percebiam, Jesus falava com eles. E eles dando moral em Jesus. Faço uma pergunta para vocês. Será que tu não está nas tuas orações tentando dar moral em Jesus? Eu vou dar uma moral em Jesus hoje. Olha só, Jesus, o Senhor é o único que não sabe que eu estou passando necessidade. O Senhor é o único que não sabe que a minha célula não tem resultado. O Senhor é o único que não sabe que eu não consigo bater a meta de parceiro de Deus.
O Senhor é o único que não sabe que a minha relação com a igreja é uma relação muito rasa. E o Senhor não me ajuda. Olha a decepção. Olha o medo. Queridos, o problema hoje é que para recebermos desse Deus que transtorna diagnósticos, nós precisamos olhar para Ele e crer somente nele. Ainda que se levante contra nós, inimigos nos cerquem, como diz o salmista, nós permaneceremos olhando para Cristo. Ainda que hoje, que as narrativas, as falsas notícias desses dias que nós vivemos, elas venham sobre ti, reaja, porque Cristo te chamou de mais do que vencedor. Escute aqui, quem lembra na escola da história do macaco? Diziam que o elo do Neandertal e o macaco tinha uma ligação. Não tinha os livros na escola? Não teve um cientista que em 15 segundos acabou com essa conversa? Uma notícia que durou, você estudou na escola e ensinaram para ti que tinha um elo entre o tal do Neandertal e o macaco. Aí foram estudar o DNA do Neandertal e do macaco e não tem nada a ver. Em 15 segundos acabaram com a notícia que durou anos. Olha para mim, você não é origem do macaco. Você é filho de um Deus Altíssimo. Você é filho de um pai que desceu na terra, que foi e subiu no madeiro para me salvar, para te salvar. A boa notícia é que Jesus está transtornando o inferno por sua causa. A boa notícia é que o Evangelho não consiste em palavras persuasivas, mas em poder, poder para curar, poder para libertar, poder para salvar, poder para te levantar. Essa é a boa notícia, o Evangelho de Jesus. Ei, queridos, olhem para mim. Jesus disse assim depois para eles: honestos e tardios de coração, vocês não observaram o que disseram os profetas? Os profetas falaram que isso haveria de acontecer. Deve estar ali no verso 25, diz assim: então Jesus disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Jesus disse para os dois discípulos: cabeção, olha para mim, volte para Jerusalém. Volta para Jerusalém. E o decorrer do texto, nós vamos ver o que aconteceu. Escute isso aqui que eu quero falar com vocês. Quantos aqui tem alguém que conspira contra você, que conspira contra seu ministério, contra sua profissão, seu ofício profissional? Quantos tem aqui alguém que sempre vem para cima de ti com as notícias da sexta-feira? Você nem é mais aquela pessoa que vivia no boteco, que vivia fumando baseado, que vivia dando um estouro lá, que vivia isso no kit do mendigo lá com o corote. Você nem mais é mendigo, você agora é filho, não é mais escravo. Mas sempre vem alguém e te dá a notícia da sexta-feira. Fala: tu, hein? Se escondendo atrás da Bíblia, é? Eu te conheço. Quem aqui já passou? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Ei, escute o que eu quero falar para você. Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida. Deus está transtornando o diagnóstico desse desviado, filho da mula de Balaão, com o demônio da Tasmânia. Ele vai sair do teu caminho pelo poder do nome de Jesus, e você vai avançar. Amém? Mas a boa notícia é que Jesus já morreu por mim, meu irmão. Está tudo pago. Eu vou seguir em frente. Eu vou avançar. Está preocupado comigo, irmão? Vem junto comigo para te experimentar. Não vou ir. Então deixa eu te falar, eu vou orar para ti. Vou orar, está me desafiando. Vou orar para Deus quebrantar esse teu coração duro. Pessoas duras de coração estão sempre com a notícia desatualizada. Pessoas tolas estão sempre com a notícia da sexta-feira.
A boa notícia é, queridos, como eles próprios disseram: ei, hoje já é o terceiro dia, então acorda, Ele ressuscitou. Acorda, Jesus ressuscitou e Ele está onde? Na minha e na sua vida. Então volte para a sua Jerusalém. Ah, pastor, aonde é a minha Jerusalém? Volta para a tua célula, volta a ganhar almas. O poder que tem aqui nesse texto é o mesmo poder do ID. Volta a ganhar almas e dar testemunho e boas notícias. Seja você o jornal mais atualizado do mundo. A sua notícia é que o nosso Redentor vive e Ele há de vir buscar a sua igreja gloriosa. Você precisa anunciar o Evangelho. Eu preciso, nós precisamos, isso é vital. Ei, queridos, não aceite mais que o diabo pregue para você velhas notícias. Não aceite a decepção. Tudo bem, ô pastor, eu não gosto que fale do diabo. Tá bom, então não foi o diabo que pregou essa decepção para você, então foi você mesmo, tá bom? Só que agora Jesus já ressuscitou e Ele está conversando contigo. Sabe aquele não que o líder te deu? Sabe aquele desafio que o líder te deu? É Jesus caminhando do teu lado no caminho de Emaús. Você não vai cumprir o desafio, irmão? Você não vai, irmão? Você não vai no evangelismo, irmão, da célula? Você não vai evangelizar? Você vai chegar na célula, irmão, e vai ter duas pessoas que estão há 20 anos contigo na célula, e tu vai dar a célula para eles? É, irmão, é Jesus caminhando do teu lado e falando para ti assim, ó: pega esses dois que estão há 20 anos nessa célula e vai evangelizar as casas que estão ao redor da célula. É Jesus falando contigo e dizendo: volta para o caminho certo. Volta, querido, não fica aí parado, porque você vai se decepcionar. Não fica parado dando célula para o teu irmão, para o co-líder e para o líder de treinamento. Ele está na igreja há 20 anos. Ele está decepcionado. Arranque ele da decepção e fala: cara, olha para mim, sacode ele e fala: Jesus ressuscitou, nós fomos ungidos para pregar o Evangelho aos pobres, pôr em liberdade os cativos, então vamos embora. Vamos para a rua. O que nós vamos fazer, líder? Não sei, Deus vai falar comigo no caminho. E nós vamos pregar. Você precisa fazer isso, experimente. Quando você fizer isso, escute, Deus vai se levantar do trono e vai fazer uma coisa nova. E quando você sair da célula com esse irmão, você vai contar comigo assim, diga assim: 1, 2, 3, e o Satanás caiu, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Quando tu estiver indo e você contar: sexta-feira, Jesus está sendo crucificado. Sábado, Ele está sendo levado para o flagelo. Domingo, Ele vai ser agora crucificado. Mas está chegando a tarde, quando Ele for crucificado. Aí no domingo à tarde, no terceiro dia você vai falar assim: Jesus foi crucificado. E no terceiro dia você vai falar: Ele ressuscitou. Senhor, cadê as pessoas que vão ouvir a palavra que eu tenho para pregar? E elas vão estar diante de Ti. No terceiro dia sempre tem a melhor notícia. Escute isso aqui, eu já falei, Filipenses 3,13, Paulo citou que deixava as coisas para trás velho e avançava para o novo. Olhe para mim, Deus não está no teu passado, Deus está no teu futuro. Se você está pensando no que você fez de errado, Deus não está nisso. Você quer botar Deus nisso? Ele não entra. Deus não é homem para mentir, não é homem para se corromper. Então não adianta você acreditar que Deus está no teu passado ruim. Não, Deus está no teu presente, Deus está no teu futuro. Porque no teu futuro Ele pode fazer uma coisa nova. No teu futuro Ele pode abrir as portas. Entendam isso, gente. O poder de Deus é algo tão maravilhoso, que quando nós cremos nesse poder, quando nós cremos nessa boa notícia do terceiro dia, quando a pedra foi rolada, quando anunciaram às mulheres que o anjo disse que ele não estava ali, Pedro correu lá para ver. Quando eles tiveram, olha que coisa interessante, eles só foram entender depois que Pedro falou. Falaram: ele não está mais lá. E agora?
Agora eu vou abrir a célula. Não, querido, continue, porque Ele vive. Continue, porque Ele ressuscitou. Não, mas está difícil, continue. Não, mas está ruim, continue. Não, mas eu estou desempregado, continue. Mas eu estou passando fome, continue. Não para. A missão e o propósito que Deus tem para ti não tem a ver com comida e pão, não tem a ver com roupa, tem a ver com o Evangelho, que consiste em poder de Deus. Então profetize ao teu próprio respeito e diga: as portas estão se abrindo, as portas vão se abrir para mim. Deus vai mandar provisão, Deus vai me dar a oportunidade que eu estou buscando. Não pare, querido, não pare, não fique pelo caminho, porque quando Jesus for te juntar no caminho, você vai estar muito distante do seu propósito. E a minha pergunta é: quando você está distante do seu propósito, você consegue realizar algo? Você consegue sair da decepção sozinho? Fala a verdade para mim. Quando a célula está vazia, você não consegue fazer o que eu pedi aqui. Quando a célula está vazia, você não sai para evangelizar. Com esse frio aqui do Rio Grande do Sul, você faz um chimarrão, você faz um peão, você faz um chá e se acomoda. Ó céus, ó vida. Sabe o que acontece? O meu líder vai ver isso aqui, vai me cobrar. Eu nem vou ir no culto, porque eu tenho que encarar o meu líder. Agora, na figura do teu líder é Jesus, no caminho falando contigo. Mas por que está decepcionado? Não, tu não sabe da notícia. Eu perdi todo mundo da célula, todo mundo não quis andar comigo. Tá, mas o que você vai fazer? Não, eu vou usar o poder de Cristo que está sobre mim, vou me reinventar e vou começar de novo. Quando você fala isso, os céus se alegram. Quando você fala isso, Jesus te traz de volta. Jesus nunca te abandonou porque a tua célula está cheia ou vazia. Jesus nunca te abandonou porque você ganha 10 mil ou ganha 1000. Não, Jesus não te abandona por circunstância, por coisas, por material. Você abandona Jesus por material, Ele não te abandona. Então entenda comigo aqui para nós encerrar. Ele ressuscitou e ao terceiro dia Ele fez nova todas as coisas sobre nós por meio do seu perdão. Você que está aqui me ouvindo, você é lavado e remido pelo sangue. E eu quero ler a palavra contigo, e eu queria que tu ficasse de pé, toda a igreja, por gentileza. Nós vamos encerrar, mas nós vamos ler esse trecho aqui do capítulo de Lucas juntos aqui. Preste atenção, absorva isso. O verso 30 diz assim: estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Olhe para mim, queridos, Jesus está no nosso meio, dizendo para você ter paz e avançar. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que estavam vendo um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto,
dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, perguntaram-lhe: Jesus, tendes aqui alguma coisa? Jesus perguntou para eles: tendes alguma coisa para eu comer? Olha Jesus, gente. Olha Jesus caminhando contigo, falando para ti: cabeção, eu estou aqui. Ó, eu vou fazer um sinal. Eu vou soprar na tua orelha. Eu vou mandar alguém desviado pregar para ti. Porque tu está tão triste, que eu vou mandar agora um mendigo pregar para ti. Parou o carro na sinaleira, o mendigo começa a citar a palavra. E tu é líder, tu é cristão, tu é da célula. E o mendigo começa a falar: Ele é o meu pastor e nada faltará. E você fala assim: não está faltando nada aí? Aqui está faltando tudo. Aí o mendigo fala: mas tu que está de carro e eu que estou de a pé. Está faltando tudo ainda? Ainda está faltando tudo? Escute isso aqui, queridos, nós vamos concluir. Eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles, e Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse: eis que está escrito, o Cristo morrerá, e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, para que ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova nessa noite aqui. Deus está fazendo uma coisa nova. Jesus está indo do teu lado e conversando contigo, e dizendo: eis que eu faço nova todas as coisas. E nessa noite, querido, eu quero te desafiar a entregar nas mãos do Senhor, a entregar tudo que tem te decepcionado, que tem te frustrado, que tem te impedido de reconhecer que Jesus está pegado na sua mão. Eu quero te desafiar hoje a dizer a Ele, diga para Ele, faça a sua oração dizendo para Ele: Ele está do seu lado, Ele está pegado na sua mão. E Ele veio, querido, ao teu encontro, para te levar de volta para o lugar que você não deveria ter saído. Coloque diante do Senhor a sua vida. Coloque diante do Senhor agora. Diga para Ele que você está voltando. Diga para Ele que você está crendo. Diga para Ele que você está usando a sua fé, e que você decide usar somente a fé e não mais a decepção. Eu quero orar contigo, e não me interessa mais aqui, nessa hora, a situação ou circunstância que você se encontra. O meu Deus, o nosso Deus, está transtornando os diagnósticos. O meu Deus, o nosso Deus, está fazendo uma coisa nova na sua saúde. O nosso Deus está fazendo uma coisa nova na sua empresa. O nosso Deus está fazendo uma coisa nova no seu casamento. O nosso Deus está fazendo coisas novas na sua vida nessa noite. Porque o Senhor Jesus está te levando para o terceiro dia, para o dia das boas notícias. Então conte comigo. Vamos, igreja, cante comigo, diga comigo: 1, 2, 3. O Senhor Jesus ressuscitou na sua vida, e você está sendo empoderado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.
sei que estou Aleluia. seguro em tuas mãos. Aleluia. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história. Caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance. Ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber. Aleluia. Queridos, olhem para mim. Nós estamos encerrando, já deu meu tempo. E agora eu tenho que fazer a palavra no tempo, senão minha esposa me vai. Olha para mim. Essa palavra que eu compartilhei com vocês, se você segurar ela hoje, ela é suficiente para mudar toda a sua semana. Pense no que é prioridade. Pense naquilo que é prioridade na sua vida. Não compre sem antes pensar no que é prioridade na sua vida. Não saia sem antes pensar no que é prioridade na tua vida. Será que prioridade na tua vida é sair? Será que prioridade na tua vida é comprar? Não, você não precisa de dinheiro, você precisa de Deus. Então agora levante a sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto. Que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face. Que Ele te dê shalom. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. Jesus está pegado na sua mão. Deus abençoe.